Dieta do Tio Ray. Planeta Terra chamando! Planeta Terra chamando! Tio Ray, você tá aí? Tem alguém aí? Tem alguém aqui? Olha, não tem graça. Alguém me esqueceu aqui com os meus livros. Estou de férias, dessas férias, sem data para acabar, com uma pilha de livros enormes, esse monte de livros olhando para mim com uma fila de cobradores de dívidas, me atormentando a paciência, como se eu tivesse estômago para ler mais do que um capítulo ou dois de qualquer coisa por dia. Tio Ray, se o mundo não acabou como você imaginou, pelo menos nunca mais vai ser o mesmo. É o tal do fim do mundo como conhecemos. The end of the world as we know it. Nada de marcianos, nada de zumbis. Pelo menos quem pega corona não sai por aí querendo comer o cérebro dos outros. Quem precisava de cérebro, tipo o eleitor, tipo o governante, convenhamos. Raul Seixas tinha razão quando compôs Metrô Linha 743. Massa cinzenta me iguaria, fala a verdade. Desculpe minha pressa, fingindo atrasado. Trabalho em cartório, mas sou escritor. Perdi minha pena, nem sei qual foi o mês. Metrô linha 743. Mas o fato é que a gente já vive feito um bando de zumbis faz tempo, né? Come, dorme, trabalha. Tanto é que ninguém sabe mais o que fazer em casa. Isso quando já não tá tão atolado de trabalho dentro de casa que não tem nem tempo para se preocupar com isso. Ray Bradbury, meu tio, o senhor não previu essa virada. O pessoal da ficção científica fazia uma ideia. Você não imaginou, até onde eu saiba, o fim do mundo tão... sem fim. Lynn Venable, em 1959, imaginou, ou pelo menos imaginou o que Henry Bemis ia fazer com todo esse tempo livre. Ler. Isso mesmo, ler. Eu nunca tinha ouvido falar de Lynn Venable, mas muita gente conhece Rod Serling. Se você nunca ouviu falar de Rod Serling, talvez tenha ouvido falar de Além da Imaginação. O cara falava com o queixo para fora, só mexia o canto da boca, um cigarro na mão, sentado de paletó e gravata, e apresentava o próprio programa de ficção científica, o famoso Além da Imaginação. Não tem nem como imitar o cara. Rod Serling adaptou o conto da Lynn Venable, intitulado Tempo Suficiente, Finalmente. No início do programa, ele introduz o episódio mais ou menos assim. Os melhores planos de homens e ratos. E Henry Bemis, o minúsculo homem de óculos de garrafa que só queria tempo, mais nada. Henry Bemis, agora uma parte da paisagem esmagada, pedaço dos destroços, um fragmento daquele mundo que o homem fez por merecer. Sr. Henry Bemis. Muito além da imaginação. O conto em si tem sua própria beleza. Ele começa assim. Por um longo tempo, Henry Bemis teve uma ambição. Ler um livro. Não apenas o título ou o prefácio, ou uma página no meio. Ele só queria ler uma coisa, de ponta a ponta, do começo ao fim. Uma ambição simples, talvez. Mas na atabalhoada vida de Henry Bemis, uma tarefa simplesmente impossível. Henry nunca tinha tempo para si mesmo. Ele tinha sua esposa, Agnes. Agnes era dona daquela parte do seu tempo que o Sr. Carswell não havia comprado. Henry podia ir e voltar do trabalho, e esse tempo já era uma baita concessão da parte de Agnes. Além disso, a natureza havia conspirado contra Henry ao lhe dar um par de olhos inacreditavelmente míopes. O pobre Henry literalmente não podia ver um palmo na frente do nariz. Por algum tempo, quando era jovem, seus pais acharam que ele era um idiota. Quando se deram conta de que eram seus olhos, arrumaram óculos para ele. Mas ele nunca dava conta, nunca havia tempo suficiente. Parecia que a sua ambição nunca seria realizada. Então uma coisa aconteceu, que mudou tudo. Henry estava embaixo, no cofre da East Side Bank and Trust, quando aconteceu. Durante o expediente como caixa, ele havia saído do seu cubículo e surrupiado um tempinho para tentar ler umas poucas páginas da revista que havia comprado aquela manhã, dando ao Sr. Carswell a desculpa de precisar de notas grandes para um certo cliente. E então,
Seguro, dentro do soturno refúgio do cofre, ele tirou de dentro do seu casaco a revista em formato de bolso. Ele mal havia começado um artigo fotográfico alegremente intitulado As Novas Armas e o que elas farão com você, quando todos os sons do mundo recaíram sobre seus tímpanos. Parecia vir de dentro dele e de fora, tudo ao mesmo tempo. Então o chão de concreto quis subir e o teto começou a descer, e por um momento Henry pensou numa história que ele havia começado chamada O Fosso e o Pêndulo. Ele se arrependeu da insanidade daquilo, ele não havia tido tempo de terminar aquela história, saber como ela acabaria. Então tudo foi trevas, e silêncio, e inconsciência. Tempo suficiente, finalmente, foi para a TV 7 anos depois, em 1959, e mostra um Bemis muito divertido, com óculos de fundo de garrafa, tentando ler David Copperfield, de Dickens, atrás do caixa, escondido. Aí a cliente reclama que ele deu o troco errado, e ele explica que David Copperfield é ótimo. Ele vai para casa com um livro de poemas escondido no paletó, enfim. Um retrato seu, meu, daquela hora em que a gente se esconde no banheiro para ler alguma coisa. Quer dizer, eu não faço isso, imagina, de jeito nenhum. Se você acha que o Bemis se dá bem, agora que ele tem todo o tempo do mundo para ler tudo que ele quis, já que o mundo acabou, né? Nada disso, muito pelo contrário. Eu vou deixar o link do conto do episódio do Além da Imaginação, dublado, no Tumblr. Eu não sei você, mas eu tô lendo O Sol é para Todos, da Harper Lee. E às vezes eu preciso de um tempinho só para processar o racismo do sul dos Estados Unidos, o machismo contra a Scout, que é a protagonista que vai crescendo protegida pelo pai, o único advogado do lugarejo, e quando resolve fazer seu trabalho é insultado por defender um homem que é respeitado na sua comunidade. Não sei se eu sou sensível demais, mas cada capítulo da Harper Lee é uma porrada. Eu tô lendo o capítulo 12 agora. Se é para falar de infância e racismo, eu li Black Boy, do Richard Wright, uns anos atrás. Outro livro do caramba. A Harper Lee, no Sol é para Todos, constrói com sensibilidade essa cidadezinha aparentemente amável, onde todo mundo é meio burro perto dela, porque o pai dela é advogado. E de pequena ela lia muito e lia bem. Foi crescendo com raiva da escola, com liberdade de movimento para brincar e fazer estripulias. Pelo menos nos primeiros anos. Esse mundo parecia habitável, até que o pai dela resolveu defender um cliente negro acusado de estuprar uma menina branca. Aí a cidade começa a mostrar a verdadeira face. Não vou falar mais, ainda não terminei. Tem o filme também, para quem tiver preguiça de ler o livro, mas esse comecinho me lembra muito Dogville, se você já ouviu falar. É outro filme que serve para falar de um mundinho medíocre e autoritário. Vale muito a pena. Ler é um ato de resistência. Tô começando essa brincadeira, vamos ver onde é que vai dar. Chamei de dieta do tio Ray, e a dieta é simples. Leia de tudo, se possível, de todos os gêneros. O Ray Bradbury indicava um conto por dia, um poema por dia, e um outro texto de prosa qualquer por dia. Esse texto pode ser científico, literário, coluna de jornal, bula de remédio, qualquer coisa. Ele devia dar muito esse conselho, eu encontrei em 2 lugares pelo menos. No livrinho Zen, a Arte da Escrita, e numa palestra para aspirantes a escritores. É um conselho para escritores, mas acho que qualquer pessoa pode se beneficiar dele. Essas referências já estão lá no Tumblr. Ler é um ato de resistência. Nas palavras de Ray Bradbury, quando foi a última vez que você leu um livro de poesia ou encontrou tempo numa tarde para ler um ensaio? A tal dieta do tio Ray tem que ser diária. E eu vou gravando aqui 1, 2 vezes por semana. Vê se eu gosto de gravar, vê se você gosta de me ouvir. E vamos ver onde a gente vai parar. Quem sabe assim a gente não lê um pouco mais? Agora que a gente tem tempo suficiente, né? Finalmente. Ler é um ato de resistência. Mas escrever também é. Para os escritores de plantão, aqui vai o conselho do titio. Encontre um personagem, como você, que vai querer ou não querer algo com todo o coração. Mande-o correr, atire-o para fora, depois o siga o mais rápido que puder. O personagem, em seu grande amor ou ódio, vai empurrá-lo até o fim da história. O entusiasmo e o prazer da necessidade dele, e existe entusiasmo e prazer tanto no ódio como no amor,
vai incendiar a paisagem e elevar a temperatura da sua máquina de escrever aos 40 graus. Incendeie a casa. Amanhã, espalhe a água fria da crítica sobre as brasas incandescentes. Mas hoje exploda, esmigalhe, desintegre. Os outros 6 ou 7 rascunhos serão pura tortura. Então, por que não curtir esse primeiro, na esperança de que a sua alegria procure e encontre outras pessoas no mundo que, ao lerem a sua história, vai pegar fogo também? As ideias estão por toda parte, como maçãs caídas apodrecendo sobre a grama, na falta de estranhos transeuntes com intuição para a beleza, ainda que isso seja absurdo, horrível ou sofisticado. Thomas Wolfe comeu o mundo e vomitou lava. Dickens jantou em uma mesa diferente a cada dia de sua vida. Molière, degustando a sociedade, virou-se para pegar um bisturi, assim como fizeram Pope e Shaw. Para onde quer que você olhe no cosmo literário, os grandes estão ocupados, amando ou odiando. Você descartou da sua escrita essa estratégia básica como obsoleta? Que prazer você está desperdiçando, então? O prazer da raiva e da desilusão, o prazer de amar e de ser amado, de mover e de ser movido nesse baile de máscaras que nos faz dançar do berço à sepultura. A vida é curta, o infortúnio indubitável, a morte certa. Mas na travessia, em seu trabalho, por que não inflar aqueles 2 balões de gás, o entusiasmo e o prazer? Com eles, viajando para a sepultura, eu espero despistar alguns idiotas. Para completar essa primeira jornada, estreando a brincadeira, peguei um teste de resistores da Marília Garcia e esbarrei no poema O que é um começo? Na semana passada, decidi comer crepes franceses. Crepes franceses de emmental derretido e crepes franceses doces de farinha de centeio, com açúcar mascavo derretido. Na semana passada, resolvi procurar uma receita de crepe, do Jean e da Ângela. O Jean e a Ângela são amigos da minha tia. Um dia o Jean e a Ângela fizeram crepes franceses e me convidaram para jantar. Depois anotei a receita no computador. Na semana passada, estava procurando a receita do Jean e da Ângela e ao dar uma busca pela palavra crepe, encontrei uma tradução da Inês Ozek, Depré, de um poema do livro meu, chamado Rue de Fleurus. Naquele momento, entendi algo sobre o começo. Entendi que fechar, em português, pode significar abrir. Mas isso depende, você me diz. E eu pergunto, mas o que seria um começo? Pensando que fechar, para mim, só podia ser o fim, sem abertura, sem deslocamento, sem nada além. No mundo daquele poema, e lembrando do dia em que o escrevi, me convenço de que o fim era sem começo. O começo era outra coisa. Ainda estou aprendendo. Mas na semana passada, ao ler a tradução da Inês, entendi que em português, fechar pode significar abrir. Que fechar pode ser, sim, um começo. Só que a vida não disse isso quando precisei. Talvez porque você estivesse vivendo em outra língua, ela diz. Talvez, não sei bem. De todo modo, na semana passada, ao ler a tradução da Inês, lembrei que traduzir um texto é um modo de ler, com uma lupa na mão, e que nessa tradução a Inês me mandava suas observações de lupa. Nessa tradução, a Inês Ozek dizia que o vendedor de crepe tinha acertado o negócio. O acerto é um começo, certo? Você diz. Mas no poema eu dizia que o vendedor de crepe tinha fechado o negócio. Aqui também, fechar o negócio podia ser um acerto, chegar a um acordo. Podia ser, mas no poema eu queria dizer que o vendedor de crepe tinha falido, que tinha fechado a loja. Fechar era literal, uma porta em movimento, pronta para bater. Isso era o fim, deserto, falência. Fechar podia ser positivo e significar um acerto, mas ali eu queria dizer outra coisa. Queria dizer que a forma de uma cidade muda mais rapidamente do que o coração dos mortais. Queria dizer que, embora meu coração ainda buscasse uma lembrança qualquer, um vestígio, um sinal que pudesse ser recomeço, ao chegar no jardim,
A loja de crepe já não existia, tinha fechado suas portas. Eu queria dizer que, embora buscasse começar, fechar ali era o fim. No próximo episódio, quero falar um pouco do sagrado e do profano, poesia e prosa, um pouco de Deus e dele. Você entendeu? O buraco do espelho está fechado. Daqui, da minha caverna, aqui é Dimas Gomes, do além, aqui, para o Dieta do Tio Ray. com um olho aberto, o outro acordado, no lado de lá onde eu caí.